E o que fez eu dar uma virada de chave ali na prova foi que eu vi que a prova estava muito diferente. E se estava diferente pra mim, eu tinha pago o preço de estar ali. Tava diferente pra todo mundo. Eu falei, mano, deixa eu entender. Deixa eu tentar entender, porque realmente isso aqui não é o que todo mundo tá vendo. Aí eu comecei a entender a dinâmica da prova, fui fazer a prova. Uma prova muito difícil, muito cabeluda, muito... Eu lembro que quando terminou a prova, eram 5 horas de prova, quando terminou a prova, eu tava lá passando ainda o gabarito pro cartão resposta. Pro cartão resposta. Não, já tinha passado pro definitivo, tava passando pra eu trazer. Ah, tá, o rascunho. Pra eu trazer. Tá. Aí a coisa chegou e começou a puxar minha prova, né? Cara, tá certo que já tava com o gabarito anotado, mas não tava o meu que eu ia levar pra casa. E eu falei, se eu não levar isso aqui pra casa, como é que eu vou saber? Como que eu vou corrigir? Como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou saber se eu tenho chance? Porque eu preciso começar já pro TCU. Eu lembro que eu pensei isso ali na hora, sabe? O objetivo era saber, porque eu tinha que dar continuidade à minha vida. Eu não podia ficar parada 30 dias esperando sair o resultado pra ver se eu ia pra discursiva, porque a discursiva seria outro dia. E aí ela puxando e eu anotando, quase rasgou minha prova, mas eu consegui sair de lá. Caramba. Com o gabarito anotado, né? Aí desci as escadas chorando. Você saiu com o pensamento, não deu. Eu saí com um pensamento muito de revoltada, uma revolta muito grande. Porque eu estudei muito para aquela prova. E o nível dela foi punk, E eu não tinha como ter certeza que você tinha feito uma boa prova, porque a prova estava muito diferente. Eu cheguei no carro, eu lembro, para ir embora, eu estava arrasada. Aí meu ex até falou alguma coisa, eu falei assim, olha, eu não quero nem falar sobre. Vixe. E aí eu fui embora para casa, eu morava em Castanhal, chegando lá, minha vontade era só de dormir, mas a curiosidade não deixa, né? Foi pro fórum. Fui pro fórum, exato! Mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito, ido pro fórum. Isso, cara, não aguentava. Não aguentava. Quando eu cheguei no fórum, tava naquela época daquela série da Globo, né? Que o cara falava assim pra mulher, se apronte que eu vou lhe usar. Ah, Gabriela. Isso, tava naquela época, Desde dessa que eu vou série. usar. Coronel isso. Jesuíno. Coronel Jesuíno, isso mesmo. E aí, quando eu abri o fórum, era o que mais tinha lá. O que mais tinha Todo lá era o mundo povo reclamando. comentando assim, que a Exaf fez exatamente isso. Se ajeite, deite que eu vou lhe usar. E a Exaf usou, né? E a Exaf usou. Todo mundo pegando essa coisa dessa série que passava na época e usava assim. E tava todo mundo, tipo assim, sem saber o que tava acontecendo, que avião que tinha derrubado a gente ali. Ninguém tinha ideia. Alguém marcou a placa, né? Aí aquilo me deu um conforto, né? Eu falei, cara, Não é só comigo, né? tudo bem, eu posso ir amanhã fazer a prova, acho que tá todo mundo no mesmo barco, vai ser ruim pra todo mundo. E aí fui tranquila, no outro dia eu fiz as provas foram muito mais tranquilas. Quando saiu o resultado da receita, que foi o resultado da objetiva pra você ir pra discursiva, né? A minha melhor nota foi na prova de sábado. A Olha de só. sábado foi a primeira? Foi a primeira. Que coisa, hein? A primeira que pega todo mundo, né? Então, assim, tipo, foi onde eu consegui mais pontos. Assim, proporcionalmente às outras, foi onde eu consegui mais pontos. Então, assim, não tem como saber, cara. Não tem como saber, porque você tem que fazer a prova, né? Depois vai ter a medição com as outras pessoas, como as outras pessoas foram na prova. Então, saiu o resultado. Eu tava em 88. Muito bom. Dos 252 que tinham feito a prova, né? E aí eu fui pra discursiva. Aí a prova discursiva aconteceu, acho que umas 4 ou 5 semanas depois. Aí teve a prova discursiva. Aí, como eu falei, discursiva sempre foi bom pra mim, né? Eu nunca tive problema com discursiva. A minha discursiva foi uma das 10 melhores do concurso. Nossa, que Aí legal. eu galguei outras posições e terminei o concurso em 67. Saí de 88 e aí terminei em 67. Mas o fato mais marcante de toda a minha história de concurso foi o dia que saiu o resultado. Porque o resultado saiu... eu morava no estado do Pará e era umas 5 horas da manhã. E eu sabia que ia sair. Então você coloca o despertador e aí eu abri o computador naquela... Diário oficial, né? Diário oficial, naquela... coisa assim pra encontrar o nome. E aí eu achei meu nome. Aí eu vi que eu tinha passado e aí eu comecei a gritar. Ai! E aí a minha filha abriu a porta do quarto, porque ela também sabia que o resultado ia sair. E a hora que ela abriu a porta do quarto, ela falou assim: mãe, eu não acredito, você passou, você conseguiu! Cara, isso não tem preço.
Tô arrepiado aqui. O olhar da minha filha, de admiração, assim, cara, aquilo não tem preço. Eu acho que a maior lição que eu ensinei para ela a vida toda foi que a gente é capaz do que a gente quiser, se a gente estiver disposto a pagar o preço que tem que ser pago. E hoje ela paga. Hoje ela me dá orgulho por causa disso. Então, assim, isso, assim, ó, se não tivesse valido a pena por qualquer outra coisa, teria valido a pena pelo olhar dela. Ela tinha 6 anos de idade nessa época, né? Uau, então, 6 anos. 6 anos. Nossa. Foi não esquece, surreal. né? Nunca mais. E aqui eu vou fazer uma propaganda aqui da Fila da Núbia. Porque... Desculpa, 6 anos quando eu comecei a estudar. Quando eu conheci ela tinha 6 anos. Na hora que passou, ela tinha 10 anos de idade. Tá. Então ela passou 4 anos. E é uma idade boa que a pessoa está aprendendo, vendo eu levantar eu estudar todas as madrugadas. Se ela abria a porta do meu quarto 3 horas da manhã, eu não estava assistindo um filme, eu não estava vendo um Netflix da vida, nem tinha Netflix, né? Eu estava fazendo outra coisa, eu estava estudando. Então, ela viu que o resultado do esforço, se você faz direitinho, ele chega, né? Isso não tem preço. E aí você vê que exatamente muito mais do que você falar para um filho fazer isso, funciona muito mais ele ter o exemplo dentro de casa. E aí a gente vai para os efeitos, reflexos do concurso. A gente começou no começo do podcast falando como o concurso muda a vida, não só nossa, mas a vida de quem está no nosso entorno. E a sua filha tinha você como exemplo, não tem a menor dúvida, ela viu que o estudo para você deu certo, ela cresceu nesse ambiente vendo você estudar, e eu tenho certeza que isso também ela carregou para ela, porque eu lembro, né, nós já éramos colegas do Estratégia, trabalhávamos juntos, a sua postagem quando sua filha entrou para Direito na USP, e me chamou a atenção porque era a época que eu fazia doutorado na USP, aqueles que não sabem, eu, né, no podcast acompanho, o pessoal me vê como concurseiro, mas também tem uma vida acadêmica, e aí me chamou a atenção, mas na hora eu pensei nisso, eu falei, eu tenho certeza que a referência dessa menina é a mãe. Porque a filha deve ter visto a mãe estudando, mudou de vida por base nos estudos, e hoje a filha segue o caminho. Lógico, deve dar conselhos para sua filha. Sim. Mas não existe conselho mais rico do que você ver de perto alguém mudando de vida desse jeito. E certeza que isso aconteceu com a sua filha. Aconteceu. Ela viu, na verdade, um fato acontecer, né? Ela viu você se esforçando, viu o resultado. Ela acompanhou toda a trajetória, né? Ela acompanhou. E assim, às vezes as mães, elas sempre me pedem muitas dicas, né? De como que você conseguia conciliar trabalho, filho e estudo. Eu acho que a primeira grande coisa que a gente tem que fazer é educar os filhos. Eu acho que a base de eu conseguir fazer uma boa conciliação está na qualidade da educação que, mesmo não estando tão presente, eu conseguia dar para os meus filhos. A minha filha, quando ela queria falar comigo, ela batia na porta do meu quarto e abria. Ela batia e abria. Batia e abria. Falava assim, mãe, na sua próxima pausa eu quero falar com a senhora. Fechava e ia embora. Nossa. Só isso. Que respeito. Mas eu ensinei assim. A gente precisa fazer que os filhos, eles... É uma questão de respeito. Porque o respeito que você tem pelo que você faz. E eu respeitava muito o meu estudo. Era o meu estudo que ia me colocar onde eu quisesse. Ele precisa ser mostrado para os seus filhos. E se no início é difícil fazer isso, então que imponha. Eu vejo muito pai, muita mãe que não tem firmeza, não tem força de educar o seu filho para ser o que precisa, para fazer o que precisa ser feito. O meu filho era menor. E o meu filho, ele não fazia isso. Ele entrava lá, não sei o que, blá, 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 blá. E aí chegava em cima de mim e tal. Né, porque ele tinha uma demanda e dependendo da idade, demora muito mais tempo para você educar. E da natureza, da personalidade também. E aí, várias vezes, eu parei o que eu estava fazendo, deixei ele terminar todo o escândalo dele ali. Aí eu explicava o que eu estava fazendo. Falei assim, eu não vou resolver seu problema agora, porque eu estou estudando. Quando eu terminar de estudar, eu vou resolver o seu problema. Claro que se fosse uma queda, o menino se machucou, isso é óbvio, né? Não estou falando de outras coisas. E aí, mas não sei o que. Se você perturbar mais uma vez, eu não vou demorar mais ainda para fazer, porque eu vou demorar mais para acabar. Então, assim, é uma questão de você ser firme, você precisa ser muito firme. E aí, chegou um ponto que ele, às vezes, entrava no quarto e aí ele começava a falar e aí eu tentava e ele não respeitava e eu continuava estudando e deixava ele falando sozinho. Eu estava aprendendo? Não. Eu estava entendendo? Não. Mas ele também não estava tendo atenção.
Quando eu saía fora do quarto, eu ajoelhava, ficava assim, mais ou menos da altura dele, e falava assim: agora eu vou resolver o seu problema. Agora a mamãe vai te dar toda a atenção que você quer. O que você quer que eu faça? Então, aí ali eu estava 100% para ele. Porque eu queria que ele notasse a diferença entre eu estou ali para resolver, eu estou de verdade para ele, e quando eu não estou. E quando eu não estou e ele precisa respeitar. Então, isso ajuda muito na conciliação, a educação que você dá para os seus filhos. E o resto é organização de rotina. Né? É ter um exemplo que eu sempre gosto de dar. Eu fazia minha lista de compras pela ordem das prateleiras do supermercado. E eu só frequentava um único supermercado. Hoje é fácil, hoje está tudo pela internet, né? Mas na época eu tinha que ir. Eu só frequentava um único supermercado na cidade. E eu fiz a minha lista de compras, fui uma vez com isso, anotando item por item que eu preciso, pela ordem das prateleiras. Depois você passa pro computador, imprime, você só vai preenchendo os campinhos aí. Não, eu preciso de 2 dias, 3 dias, tal. A hora que você chega no mercado para poder fazer a compra, você não deixa nada de fora, porque a lista está na ordem das prateleiras, não esquece de nada e faz super rápido. Eu conseguia fazer as compras ouvindo videoaula, não tinha podcast, não tinha essas coisas na época, ouvindo alguma coisa, óbvio que eu já tivesse estudado, né? Que ali não é estudativo, né, gente? Pelo amor de Deus. Era um plus, porque eu não precisava pensar. E aí também não faltava nada na minha casa, porque as coisas estavam muito organizadas. Então, pequenos detalhes, pequenas coisas que você vai fazendo que depois te poupam um grande tempo, né?